conta de luz deve ficar mais barata já neste mês. A cada 7 segundos, uma tentativa de fraude é registrada no Brasil, segundo a Serasa. E você vai ver também. IBGE reduz previsão para a safra de grãos deste ano. As últimas atualizações do conflito no leste europeu. E você vai conhecer o Homem-Aranha de BH, que chamou a atenção nas ruas e ganhou as redes sociais. E como hoje é celebrado o Dia Mundial da Saúde, a gente fala sobre a importância da prática regular de exercícios. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quinta-feira no Brasil e no mundo. E começamos com uma boa notícia. A conta de luz deve ficar mais barata já a partir do dia 16 de abril. O governo federal anunciou o fim da bandeira de escassez hídrica para consumidores de energia. O presidente Jair Bolsonaro informou que na segunda quinzena do mês deixa de ser cobrada a tarifa extra em vigor desde setembro do ano passado. Essa taxa de escassez hídrica gerava um aumento na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. A suspensão da bandeira, que estava prevista para o fim de abril, foi antecipada em 15 dias e não vai ter mais essa cobrança na conta de luz. Nas redes sociais, Bolsonaro informou que a despesa vai ter a redução de cerca de 20%. A tarifa extra foi aprovada em meio à crise hídrica que afetou o nível dos reservatórios das usinas do país em 2021. As usinas são a principal fonte geradora de energia elétrica no país. De acordo com o governo federal, foi a pior seca em 91 anos. O Ministério de Minas e Energia garantiu que os reservatórios estão com um bom volume, o que afasta o risco de falta de energia. O governo também informou a retomada da operação da hidrovia Tietê-Paraná, que ficou interrompida por 7 meses. A perspectiva do governo é de que a bandeira verde vigore até o final do ano. E uma informação preocupante. A cada 7 segundos, uma tentativa de fraude é registrada no Brasil. O levantamento da Serasa também apontou os segmentos com mais investidas dos golpistas. A cada 7 segundos, uma tentativa de fraude é registrada no Brasil. O levantamento da Serasa Experian mostra que mais de 326 mil brasileiros foram vítimas das tentativas de golpe só em fevereiro deste ano. Isso significa que a cada 7 segundos alguém era vítima de golpistas. Ao comparar o mesmo mês com o do ano passado, houve uma alta de quase 5% dos casos. O estudo informou que a justificativa para o crescimento das tentativas de fraude é que o crime se digitalizou. A maioria das pessoas está conectada e os golpistas aproveitam as oportunidades. A pesquisa mostra ainda que a faixa etária mais atingida é a de pessoas com idades entre 36 e 50 anos, mais economicamente ativa, com maior poder aquisitivo. O grupo sofreu 118 mil tentativas de fraude no período analisado pela Serasa. Segundo a Serasa, o maior número de tentativas aconteceu na região sudeste do país, com 52% dos casos. Em seguida, aparecem a região Nordeste, com 17%, a região Sul, com 16%, a Centro-Oeste, com 9% e o Norte, com 6% das tentativas. O levantamento da Serasa Experian também apontou os segmentos com mais investidas dos golpistas, que são os bancos e cartões, onde foram registrados quase 182 mil casos. As financeiras aparecem na sequência, com 58.576 tentativas, e os serviços com 58.122. A Serasa alerta que a maior proteção para os consumidores está no cuidado com os dados pessoais e de crédito. O IBGE reduziu a previsão para a safra de grãos deste ano. Apesar disso, o Brasil ainda deve ter colheita recorde. A estimativa para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano baixou um pouco pela previsão do IBGE. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola realizado em março, a estimativa é que o país feche 2022 com uma safra de 258 milhões e 900 mil toneladas.
O número é 1% menor que o volume previsto na pesquisa de fevereiro. A redução da previsão foi puxada pelas quedas nas estimativas de produção da soja, da primeira safra de milho, da uva e do tomate. Mas, de acordo com o IBGE, mesmo com a redução da previsão de um mês para o outro, o Brasil ainda deve ter safra recorde este ano, com uma produção 2,3% maior que no ano passado. O recorde anterior foi em 2020, quando foram produzidos 255 milhões e 400 mil toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. A área a ser colhida em 2022 deve chegar a quase 72 milhões de hectares. Agora uma atualização do conflito no leste europeu. As autoridades ucranianas advertiram civis do leste do país que os próximos dias vão ser a última chance de fugir da região, antes que a Rússia inicie uma grande ofensiva no local. Os moradores da cidade de Donbás começaram a sair o mais rápido possível. Pelo aplicativo de mensagens Telegram, oficiais afirmaram que os russos estão cortando todas as vias possíveis de saída e que as autoridades não vão permitir uma segunda Mariupol, em referência à cidade portuária cercada e destruída pelo exército russo. Я вкотре звертаюсь до всіх, не зволікайте. Тут ситуація погіршується в цьому плані, тому що Novamente apelo a todos, não hesitem. A situação está piorando aqui. Rodovias foram bombardeadas ontem, a infraestrutura foi destruída. Não vou dar detalhes para que o inimigo não saiba detalhes dos bombardeios, mas caminhos foram danificados. Eles foram reparados, mas vamos conseguir reparar amanhã ou no outro dia do próximo bombardeio. Ninguém sabe. Пошкоджена трішечки коля. Її відремонтували. Але чи зможуть відремонтувати її завтра, чи післязавтра, чи після чергового обстрілу, ніхто не знає. Autoridades afirmaram também que as pessoas vão ser levadas em ônibus até que os russos iniciem a ofensiva. A Rússia afirmou que está reorganizando as tropas para concentrar os esforços no que chamam de libertação do Donbás, a região no leste da Ucrânia, onde separatistas pró-Moscou enfrentam as forças militares da Ucrânia desde 2014. As sanções aplicadas por países ocidentais começam a impactar a economia russa e o risco de uma moratória da dívida se agrava. Algumas semanas depois da crescente bateria de sanções após o início da ofensiva russa na Ucrânia, os efeitos começam a ser sentidos. O Ministério das Finanças russo anunciou que pagou em rublos uma dívida de 650 milhões de dólares após a negativa de um banco estrangeiro de efetuar o pagamento em dólares, o que expõe a Rússia a um risco de default ao término de um período de carência de 30 dias a partir de 4 de abril. Durante muitas semanas, a Rússia evitou o risco de calote, já que o Tesouro dos Estados Unidos permitiu a utilização de divisas estrangeiras em posse de Moscou para pagar dívidas no exterior. Mas nesta semana, o Tesouro endureceu as sanções, não aceitando mais os dólares que Moscou possui em bancos americanos. Outro dado também mostra a gravidade da situação econômica. As vendas de automóveis novos caíram 62,9% em março. O Ocidente proibiu as exportações à Rússia de componentes e peças de reposição. Os preços dos carros novos aumentaram em média 40% em março e até 60% para os carros de luxo. A Rússia anunciou a proibição do Google de fazer publicidade na Rússia e acusou a plataforma YouTube de divulgar informações falsas sobre as forças russas na Ucrânia. Moscou lançou uma repressão em todos os níveis para impedir a divulgação de informações que não correspondam à linha oficial. O órgão informou que o YouTube se tornou uma plataforma-chave para a divulgação de fake news sobre a operação militar especial no território da Ucrânia, desacreditando as forças armadas russas, e também criticou o site de vídeos por publicar conteúdo de extremistas ucranianos. A agência reguladora ainda acusa o Google de censurar a mídia estatal russa, cujos canais do YouTube foram fechados. Com isso, o Google não terá mais direito de fazer publicidade do Google LLC e de suas plataformas na Rússia. Além disso, os mecanismos de busca russos terão de indicar que o Google e suas afiliadas violam a lei russa quando se faz uma busca de seus nomes. Essas medidas são muito menos graves do que as tomadas contra outros gigantes da internet por acusações similares. Facebook, Twitter e Instagram foram bloqueados na Rússia. A divulgação de informações que desacreditem o exército russo pode levar a penas de até 15 anos de prisão.
E mudando de assunto, no Peru, protestos deixaram uma pessoa morta e várias feridas. Manifestações ocorrem no país por causa da alta dos preços. Um trabalhador agrícola que participava do bloqueio da rodovia Pan-Americana na região de Ica, a 300 quilômetros da capital, morreu durante um confronto com policiais. Segundo os médicos, os feridos que chegaram ao hospital são 12 policiais e 3 manifestantes. Os confrontos ocorreram quando um destacamento da polícia tentou expulsar dezenas de trabalhadores agrícolas que estavam bloqueando a rodovia. A tensão vem crescendo no Peru desde segunda-feira, quando houve protestos na capital Lima, Ica e várias regiões do país contra o aumento dos preços dos combustíveis e alimentos, o que levou o presidente esquerdista Pedro Castillo a impor um toque de recolher de surpresa e que foi repudiado por vários setores da população. O presidente acabou suspendendo o toque de recolher na terça-feira, após uma reunião com os líderes da oposição que dominam o Congresso. Enquanto no centro de Lima ocorreram confrontos entre manifestantes e policiais e depredação de prédios públicos e lojas. Autoridades sanitárias europeias autorizaram a segunda dose de reforço de vacinas anti-Covid para pessoas com mais de 80 anos. Autoridades de saúde da União Europeia autorizaram a aplicação de uma segunda dose de reforço das vacinas anti-Covid da Moderna e Pfizer para os maiores de 80 anos. Em nota, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e a Agência Europeia de Medicamentos destacaram que esta faixa etária corre um risco mais elevado de desenvolver uma forma mais grave da Covid-19. A EMA e o SCDC consideraram que é muito cedo para aplicar uma quarta dose à população geral. De acordo com as agências sanitárias, no final de março, 83% dos adultos havia recebido um primeiro esquema vacinal completo e 64% recebeu uma dose de reforço. Também nesta quarta, a Organização Pan-Americana da Saúde informou que 240 milhões de pessoas não foram imunizadas contra a Covid-19 no continente. Mais de 685 milhões de pessoas da região completaram o esquema vacinal e 50 países e territórios já começaram a administrar doses de reforço. Mas a OPAS ainda se preocupa com o risco de novas ondas, destacando que, além de promover a imunização, os governos devem seguir monitorando o vírus para rastrear a propagação. E agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 418.988.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 176.367.000 brasileiros tomaram a primeira dose, o que representa 82,68% da população. Enquanto mais de 161.485.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 75,7% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 81.135.000 pessoas, equivale aí a 38,04% dos brasileiros. Mais de 10.800.000 doses foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos que estão parcialmente imunizadas. E veja a seguir, no quadro HIT Serviços, dicas para quem ainda não tirou o título de eleitor. E ainda, hoje é celebrado o Dia Mundial da Saúde. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora é 1h17 e hoje é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Ontem foi celebrado o Dia Mundial da Atividade Física e essas datas servem para promover a conscientização da importância da prática moderada e regular de exercícios, claro que em nome da saúde. Caminhada, corrida, pedalada. Não importa a modalidade, o que vale é se mexer, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos semanais de exercícios moderados. Quem mantém essa rotina conhece muito bem os benefícios, seja na academia, na rua, em casa mesmo. Mas dizem que no parque, como aqui no Ibirapuera, a recompensa é ainda maior.
você vê outras pessoas andando também, cachorro, planta, árvore, então eu acho mais legal. Tá no parque, ver as pessoas fazendo e sorrindo, que no parque você vê bastante gente sorrindo, não chorando, né? Em lugar de fechado é uma coisa mais pressão, a coisa fica mais para quem gosta mesmo. Aquela pessoa que está começando tudo fica mais difícil. No parque é mais liberal, vamos dizer assim, mais à vontade. Uma brisinha batendo no rosto. A sensação de bem-estar é bem melhor, bem melhor. Mas tanto faz o cenário, o resultado sempre compensa. O exercício físico ele te deixa condicionado para que você, né, não tenha as principais doenças que a gente pode citar aqui da vida moderna, enfim, né? Está mais do que provado que várias doenças, desde um simples resfriado até câncer, você consegue evitar com a prática regular de atividade física. Muitos se perguntam se só caminhar 3 vezes por semana seria suficiente. Para o professor de educação física é pouco, mas pode ser um bom começo. Se você só consegue caminhar, você só tem tempo para isso, caminhe, mas se programe para você depois conseguir fazer caminhada mais longa, de repente fazer um exercício, musculação. Então, com esses 3 pilares, você conseguindo dividir o que a OMS pede, né, você vai ter um condicionamento físico ideal e vai evitar as doenças da vida moderna. É muito importante, principalmente a partir dos 40, você já começar a se programar para a sua 3ª ou 4ª idade, né, que ainda não existe esse termo, mas a gente pode falar. Né? Estudos conduzidos por cientistas de diversas partes do mundo mostram que substâncias geradas pelo corpo humano durante a prática de exercícios físicos poderiam ser encapsuladas e os efeitos seriam similares, como ganho muscular, queima de gordura e aumento da capacidade pulmonar. Será que isso é possível? Os pesquisadores eles vão estudando essas exercinas, que são substâncias específicas produzidas durante o exercício ou não, né, ou que são mais produzidos durante o exercício, e eles acabaram gerando essa hipótese que essas substâncias poderiam ser inseridas em algumas pílulas específicas. Né? Para você ter uma ideia, um estudo publicado, né, há uns 2 anos na Cell, uma grande revista que estuda metabolismo, eles mostraram que são produzidas mais de 17 mil substâncias durante o exercício. Então, pegar essas 17 mil substâncias e colocar numa pílula seria uma missão quase que impossível, pelo menos para a nossa geração. Uma geração que, pelo visto, não acredita mesmo na possibilidade de uma pílula mágica. Você tomaria? Jamais. Só se eu tivesse em algum estado assim que eu não fosse a única alternativa para melhorar alguma coisa do meu condicionamento físico, mas acho que é muito difícil você substituir o exercício em si por um comprimido, né? A saída então é tomar fôlego e começar hoje mesmo a se exercitar para viver bem. Nós estamos nos tornando um país de idosos. Provavelmente em 2050 nós teremos mais idosos do que jovens no Brasil. Então, como é que você vai chegar nessa idade mais longeva? Né? Através do exercício físico você vai estar preparado e você vai ter um envelhecimento mais tranquilo, sem doenças, e você vai ter qualidade de vida. E o Homem-Aranha tem chamado a atenção nas ruas de Belo Horizonte e feito sucesso nas redes sociais. Ele é um colombiano formado em educação física que sonha com uma vida melhor. Vamos acompanhar. O colombiano de 34 anos se mudou para o Brasil há 5 e já passou por 15 estados. Longe dos 2 filhos, Christian encarna o Homem-Aranha nas ruas da capital mineira. Vestido com traje de super-herói e com seu equipamento, ele se encaminha para a esquina onde se apresenta. Antes do show é preciso preparar o local. Cordas e panos posicionados, hora do super-herói entrar em ação. Decidi sair da Colômbia porque lamentavelmente o pagamento de um professor não é muito bom. Eu tenho 2 crianças, então a arte me deu tipo como esse empoderamento econômico em alguns países que eu fiquei em Sudamérica. Vengo caminhando por vários países. Brasil não é o único, mas aqui é o país que é massificado, que han sido 5 anos porque é demasiado grande. O sinal vermelho para o trânsito dá luz verde para a apresentação de Christian.
não sempre dá para ganhar bom dinheiro, mas graças a Deus, ao menos fica a gratificação das pessoas que valoram meu trabalho com um sorriso e bom incentivo do artista é isso. Eu achei incrível, achei muito interessante, ele é um artista e ele está trabalhando com o que ele pode, o que ele tem agora. Hoje está tudo muito difícil, né? Entre uma acrobacia e outra, o colombiano diz que sonha em ter um emprego estável. O principal objetivo é trazer os filhos da Colômbia para o Brasil e continuar seus estudos. Obrigado, irmão. Valeu pela força. Tomara que ele consiga, né? E hoje, como é quinta-feira, é dia do HIT Serviços. Esse é um ano de eleições aqui no Brasil, como todo mundo sabe, elas acontecem em outubro e o número de solicitações de título de eleitor caiu drasticamente aqui no país. Foi o menor desde 2004. Por isso, o analista Diogo Cruvinel esclarece algumas dúvidas para quem ainda não tem o documento. Vamos conferir. O título e o voto são obrigatórios a partir de qual idade? O título e o voto só são obrigatórios para as pessoas que já tiverem 18 anos completos no dia da eleição. Para os jovens entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo. E mesmo que esses jovens entre 16 e 18 anos já tenham tirado o título, eles votam se quiserem. E se não comparecerem no dia da eleição, não precisam justificar e não haverá nenhuma penalidade. Como faz para ter o documento pela primeira vez? Para tirar o título pela primeira vez, é super simples. Dá para fazer tudo pela internet sem precisar sair de casa. Dá para usar também o computador e até mesmo o celular. Para isso, é só entrar no site da Justiça Eleitoral, tse.jus.br, acessar o sistema Título Net e no campo Título de Eleitor, você preenche Não Tenho. Ele vai te dar um formulário para você preencher as suas informações pessoais, inclusive números de documentos, e em seguida você terá que enviar as fotos desses documentos que você preencheu no formulário. Agora é muito importante que essas fotos estejam legíveis. Depois de fazer esse procedimento todo, você anote o número do protocolo e dá para acompanhar tudo pela internet mesmo. No caso de o título ter sido deferido, você pode baixar o aplicativo e-Título e você já vai ter acesso ao seu título no formato digital, pelo seu celular. Esse título digital você pode usar inclusive no dia da eleição para apresentar ao mesário e assim comparecer à urna e exercer o seu direito de cidadão. Qual a data limite para tirar o título de eleitor? O dia 4 de maio é a data limite para que qualquer pessoa tire o seu título de eleitor ou solicite alterações no cadastro, como mudança de endereço, por exemplo. O jovem que completar 15 anos até o dia 4 de maio já poderá solicitar o seu título, mesmo sem autorização dos pais. Mas ainda que ele tenha tirado o seu título, ele só vai poder votar nas eleições de outubro se ele já tiver completado 16 anos na data da eleição. Muito esclarecedor. Bastante. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. E não se esqueça que daqui a pouquinho Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.